Primeiramente, gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês, ok? Nessa noite tão fria aqui, né? Que está batendo recorde, uma noite mais que outra, mais fria. Mas quem puder ficar em casa, no lugar quentinho, fica aí. Eu até brinco com o aluno, falo, mesmo estando de pijama, aí você está na sua casa sem problema nenhum, ok? Bom, pessoal, só para a gente se planejar também, hoje a gente vai trabalhar a unidade 7, que hoje é dia 28, quinta-feira, ok? Semana que vem será no dia 4, nós iremos trabalhar a unidade 8 e última, e ainda temos o dia 11, antes da P2, antes da avaliação, e aí depois a gente já fica para fazer no dia 11 uma revisão do semestre. A avaliação será do dia 15 ao dia 21, e vai ser matéria do semestre para todas as disciplinas de todos os cursos, inclusive o EAD, no dia 20, 21, sábado e domingo também. Tudo bem? Cada um no seu dia, você vai ficar o dia inteiro com a avaliação disponível para você fazer lá, tá? Sem contar só um lembrete para vocês que agora, nesse final de semana, dia 30 e 31, tem como chama? O multidisciplinar, ok? É importante, não perca, porque tem até 2 pontinhos ali. Aí ela está muito legal, porque agora é tudo no AVA, no mesmo esquema do EAD, tá? Sem segredo nenhum, vocês já são especialistas em resolver questões do EAD, a mesma coisa vai ser das nossas aulas remotas também, elas estarão lá agora também. Assim como estará também a P2. Tudo bem? Então, hoje a gente vai trabalhar a unidade 7, é praticamente teórico, tudo bem? Então, mas é uma disciplina tranquila, a gente vai falar sobre processos de tecnologia de processo, automação industrial e também gargalo, que nós já trabalhamos, fizemos alguns exercícios práticos, e ela ficou, os 2 últimas unidades, tanto a 7 e a 8, ela ficou praticamente mais conceitual, ok? Então, vocês perceberam que o exercício que eu coloquei lá são atividades mais conceituais para a gente estar conhecendo aí melhor, ok? Bom, então, o que ela tem de conteúdo nesta unidade? Ela tem o histórico das razões para automação, ok? No processo industrial. Tem o CAD, CAM, SIM, robôs, que a gente vai traduzir cada um deles, o que significa, que você já ouviu falar, já leu, mas de repente é bom fixar, já que nós estamos falando em gestão de processo produtivo. Impactos da tecnologia na administração da produção, que é a gargalo, ok? E nesta unidade aqui, eu postei acho que 3 ou 4 materiais do YouTube aqui, tudo coisa simples, de 5, 10 minutos, assim, para você entrar e verificar lá. A indústria 4.0, o que é o do futuro das empresas, e agora com essa pandemia o mundo inteiro também está repensando, né, os novos processos de produção. Acho que é bom nós, como gestores de processos de produção, estar repensando também a nossa vida, a nossa função, as nossas atividades também, que cada vez mais vão ser remotas. Ou seja, hoje a indústria 4.0, ela vai cada vez mais se acelerando aí na maioria das empresas também, ok? Mas é tranquilo, dê uma olhadinha no YouTube lá, que eu sei que vocês gostam, ele é legal também, ok? Bom, a gente começa com o histórico e as razões da automação. A gente sabe que, conforme foram as revoluções industriais, as coisas foram evoluindo. E nós já estamos na 4ª revolução, que é um processo de automação, ok? A famosa Revolução Industrial 4.0. Então, o termo automação industrial nada mais é do que a aplicação de técnicas computadorizadas ou mecânicas. Por quê? Como você está falando de revolução, é aquilo que passou também do que era, né, uma situação mais mecânica até chegar na computadorizada e a gente chegar nos controles hoje, nas nuvens, a indústria 4.0, uma porção de termos aí utilizados nos dias atuais, que nós já comentamos, inclusive, na nossa primeira aula, lembra disso? Além disso, o que a automação possibilita também? A diminuição de custos e aumenta a velocidade de produção, concorda? Tem outro lado da história também, que você vai falar assim, mas vai gerar desemprego. Gente, isto é fato. Ele gera desemprego para a pessoa que está não qualificada. Para quem está qualificada, cada vez mais ela precisa de emprego. Ela vai ter emprego e vai ter trabalho para ela, ok? Então, acho que é questão da gente estar pensando do outro lado aí também, e não só a gente estar verificando que, se acontecer isso, né? A história da automação vem desde a pré-história, quando o homem tentava mecanizar suas atividades. Prova disso, podemos exemplificar, como a invenção da roda, moinhos movidos a vento, e as rodas d'água, ou seja, tudo coisa que era arcaico lá da pré-história, e aí a coisa foi evoluindo, até chegar nos dias atuais, com tudo computadorizado, tudo automatizado, legal. Bom, essas invenções demonstram a primeira tentativa do homem de poupar esforço para realizar seu trabalho antes mesmo da automação industrial, que é o que está acontecendo nos dias atuais, ok? Embora a automação industrial já apresentasse alguns indícios de sua existência em meados do século XVIII, com o aperfeiçoamento dos processos de produção na Inglaterra, foi somente de 1950 em diante
que o termo se tornou popular, ou seja, a automação nessa época caracteriza a movimentação automática de materiais. Diferente da mecanização, que antes desse processo, antes de 1950, ok? Que apenas substitui o esforço físico na realização de tarefas por máquinas, a automação permite ainda o controle automático desses maquinários. Já no século XX, os computadores e controladores programáveis passaram a fazer parte da tecnologia da automação industrial, sendo os computadores hoje o principal base da automação industrial, como nós já conhecemos nos dias atuais. Ok? E aí começa a aparecer alguns termos, qual é a importância, qual é a razão, por que existe, por que não existe, qual é a vantagem, qual é a desvantagem. Mas eu pergunto para vocês, eu sou da geração que quando eu comecei os meus trabalhos, comecei nas empresas, as empresas disponibilizavam até um período do dia para o funcionário ir para o banco receber o salário. Alguém mais quer ir em fila de banco? Alguém quer ir sacar dinheiro no caixa em fila de banco? Ninguém mais quer. Ou seja, a vida não ficou muito melhor com a automação dos processos? Então a gente tem que pensar que algumas coisas simples que para nós melhorou, a mesma coisa na indústria vai acontecer também. Ok? Bom, então quais as razões e quais as vantagens também? A automação é qualquer sistema apoiado em computadores, que substitua o trabalho humano e que vise as soluções rápidas e econômicas para atingir os complexos objetivos das indústrias. Quais as razões da automação? Aumento da produtividade. Lembra que nós já calculamos, inclusive, produtividade? Se eu automatizo os processos, com certeza eu vou ganhar em termos de produtividade. Menor custo da minha mão de obra, porque agora eu vou produzir com qualidade, uma velocidade, uma quantidade maior, automaticamente, por unidade produzida, o custo da mão de obra vai cair também. Qualidade dos produtos também, com certeza, elas vão melhorar, vão evoluir. A diminuição de jornada do trabalho também, geralmente ela tende a diminuir, e são menores riscos à vida dos operários. A gente fala assim, nos dias atuais já tem bastante sistemas, assim, para, lógico, né? A gente sabe que antes dessa nossa última revolução aí, quantas vezes nós percebemos e sabemos de história de pessoas que perderam a vida lá dentro do processo de produção também, por questão de não estar todo automatizado o processo. E hoje nós sabemos que com a automatização, isso reduziu sensivelmente, ou seja, vidas foram poupadas também. Então, só temos a ganhar. Qual é a vantagem da automação? Ok? Então, nós temos a valorização do homem, o homem que estuda, o homem que constrói, o homem que pensa. Então, cada vez mais o mercado, né? Aquela frase que eu sempre digo para vocês, desde a primeira vez que na disciplina que nós começamos a trabalhar, que antigamente dizia que você não foi pago para pensar e sim para executar. Hoje, qualquer que seja a sua área, meu amigo, você foi pago para executar e também para pensar. Então, você tem que... Então, cada vez mais o homem vai ser valorizado aí, tá? Criação de novos empregos, ou seja, até brinquei com vocês numa das aulas que na minha época de vestibular cabia numa página a profissão que você queria procurar. Hoje, tanta profissão que se você perguntar, ninguém consegue relacionar todas elas, porque são inúmeras hoje as profissões que foram criadas. Que bom! E cada vez mais serão criadas outras novas profissões, e quem sabe outras antigas não deixarão de existirem também, ok? Então, criação de novos empregos é uma das vantagens. Busca pela qualidade total. Qualidade total a gente pensar desde o fornecedor, até a entrega do produto final para o cliente, até o que ele faz com aquela embalagem, com o resíduo do produto. Você percebe como um todo a gente pensar no planeta. Olha, estão pensando já agora com o ser humano, pensando em sociologia, o meio ambiente, reciclar, logística reversa. Olha aí, nossa área de logística também, que legal. E a satisfação do cliente. Cada vez mais nós queremos que o cliente esteja satisfeito. Ok? Bom, quais os benefícios e os custos da automação? Economiza custo da mão de obra direta, minimiza atrasos causados por operadores, uma vez que está tudo automatizado. Na maioria das vezes elimina os erros, ok? Maior grau de eficiência e flexibilidade, ou seja, quantas das máquinas que nós trabalhamos agora elas têm a flexibilidade? Você muda alguma coisa e automaticamente ela já passa a produzir uma outra peça, um outro produto. Ou seja, você tem a eficiência e também a flexibilidade. E temos a redução de perdas de materiais também, ou seja, cada vez mais a gente vai reduzir agora, né, esse desperdício de material também. Ok? E aí começa a aparecer para nós aqui o que é o CAD, que com certeza vocês já ouviram falar, mas vamos lá. Na verdade, a tradução do inglês, que é, na nossa tradução livre aqui, seria projeto auxiliado por computadores. Ok?
Quais são as vantagens e a desvantagem de você usar um CAD? Ok? Então, você sempre tem, hoje a gente sabe que a gente faz vários projetos e que você acopla depois no seu computador e que depois vai para o campo, sim, e assim por diante. Então, começamos pelo CAD, projeto auxiliado por computador. Qual é a grande vantagem dele? Aumento da capacidade de produção do projetista, melhores qualidades ao projeto, melhora da comunicação, criação de bancos de dados para a manufatura. Ou seja, uma vez que você criou um projeto, você tem toda essa informação no seu computador. Então, já é um banco de dados lá disponível para você a qualquer momento. Simulação de vantagens também, ok? Quais as desvantagens? Alto custo da aquisição de software. Geralmente você precisa de um computador um pouco mais avançado para você fazer um CAD adequado também. Então não é um computador qualquer que você vai lá na loja e compra por R$ 2.000 que você vai conseguir às vezes fazer todas as funções que você precisa na sua empresa para desenvolver o CAD também, ok? Então esse é um problema, né? Eu diria que cada vez mais estão reduzindo os custos dos equipamentos, mas é um problema que a empresa pode enfrentar também. Uma outra desvantagem seria o alto custo para aquisição do hardware também, que é aquilo que você utiliza ali, aquele material que você vai utilizar, que é necessário para fazer os seus projetos também, ok? E o custo elevado na especialização dos utilizadores. Então, geralmente você tem que ter uma pessoa boa de comunicação, uma pessoa boa de informática, de tecnologia, para estar auxiliando lá também, ok? Bom, dando continuidade aqui, depois do CAD, nós temos o CAM. O que é o CAM? É a manufatura auxiliada por computador. Ou seja, uma vez que você colocou o seu projeto no computador, agora você vai pegar esse projeto do computador e levar lá na sua máquina. Manufatura, produção. Ok? Lá na máquina. Além dos requisitos materiais, os modernos sistemas CAM incluem controles em tempo real e robótica. A seguir, algumas das vantagens que eles podem aproveitar para usar esses aplicativos no software. Quais são essas vantagens? Melhora os recursos de usinagem, melhora a acessibilidade do cliente, ou seja, quantas vezes você está produzindo, você está verificando aqui, o seu cliente está acompanhando também, você está fazendo praticamente, que eu sempre digo para você que a gente volta naquela concepção de que o artesão antigamente voltava lá para o cliente também, né? Para atender exatamente a necessidade dele, ou seja, o cliente está verificando o que está produzindo também. Ajuda a melhorar a produtividade das máquinas, olha lá, através de controle de comando numérico, ou seja, a produtividade, que eu sempre digo para vocês que nós aprendemos como calcular a produtividade, mas hoje quantas das nossas máquinas, elas mesmas calculam as nossas produtividades, nós que programamos ela, mas ela que calcula. Ela vai dizer quanto ela produziu por dia, por hora, por mês, por ano e assim por diante. Ou seja, não tem mais alguém com a prancheta anotando, a própria máquina faz esse trabalho também, ok? E também ajuda a reduzir o desperdício do material. É um dos itens também. Ok? Temos agora o SIM. O que é o SIM? Manufatura integrada por computador. Legal. Agora você tinha um projeto que você fez lá no seu computador. Do computador você levou ela agora lá para a sua máquina. E agora você tem todas as máquinas sendo integradas através do computador. Isso é muito legal e muito utilizado pela maioria das nossas empresas. Quais são as vantagens e as desvantagens? As vantagens que são produtos, na verdade, elas saem praticamente produtos de alta qualidade, são projetos novos e melhores produtos, o prazo de entrega mais curto, ou seja, cada vez mais sendo automatizado, a gente reduz esse prazo de entrega. Porque quantas vezes antigamente que nós não trabalhávamos com esse sistema aqui também, a gente dava um prazo para o nosso cliente, a gente não conseguia entregar porque algum problema aconteceu. Geralmente, hoje acontece muito menos problema, então o prazo de entrega geralmente é muito maior também. E a produtividade geralmente e são menores custos também. Alguma desvantagem também a gente tem neste caso também, ok? Quais seriam umas das desvantagens? Olha lá, falta de clareza nos objetivos da empresa, então às vezes você tem uma variedade muito grande, não fica claro, a empresa acaba fazendo de tudo, várias coisas também. Falta de integração entre diversas áreas, isso é um problema detectado também, ok? Pouco treinamento aos usuários, ou seja, vai fazendo o que o cliente já está precisando, né? Difícil aceitação pela gestão do topo também, muitas vezes. Hoje eu diria que é muito menos, mas quantas vezes, quando você começa a fazer um sistema desse de integração CAD, CAM, sim, você tem um problema que a alta direção também vai dizer a princípio, isso tem um custo, eu não posso arcar com esse custo. Só que ele não vê que lá na frente ele vai fazer um investimento e que depois o retorno é muito grande para ele também. Mas é uma das desvantagens que é conceituada aqui no SIM, ok?
Bom, e aí a gente tem os robôs também, que eu sempre brinco quando eu trabalho esse conceito aqui, que antigamente, até uns 10 anos atrás, a gente sempre achava que robô era coisa de filme, né? E hoje, cada vez mais, não sei se vocês viram a semana passada, inclusive, que com essa pandemia também, não sei se no Japão ou na China, em algum lugar, tem um robô agora que ele vai na sua mesa, né, numa lanchonete, por exemplo, você senta na mesa, o robô vai até lá, faz o seu pedido, vai lá, faz não sei quanto, 250 tipos de cafés diferentes, escolhe aquele café que você pediu e te entrega na sua mesa. Olha que maravilha. Numa velocidade muito maior, numa higienização muito maior também, ok? E sem ter contato também, já que nos dias de pandemia, a gente está pedindo para evitar os contatos aí também mais próximos de pessoa. Então agora tem um computador fazendo todo esse serviço também. Então, eram coisas que a gente achava que era robô que fazia, mas hoje não, hoje eles já estão atuando aí. Mas eu sempre gosto de dizer para o aluno também que a gente tem que botar o pé no chão também. Nós sabemos que nós não somos um país de primeiro mundo. Quantas das nossas empresas que nós trabalhamos que ela não tem condições de robotizar, de comprar um robô, de investir no robô. Então nós temos muita coisa para fazer ainda. Mas a gente sabe que as empresas que fizeram, elas ganharam em produtividade, ganharam em comunicação, ganharam em termos, ganharam em competitividade. Então isso passou a ser interessante, ok? Bom, e aqui ele vai abordar aqui quais as vantagens dos robôs. Maior flexibilidade do projeto de peças, eles operam 24 horas por dia. Tem até alguns filmes que diz que, inclusive, ele opera no escuro. Ele não pede adicional de insalubridade. E a gente sabe que o ser humano tem todos esses problemas e é natural porque é um ser humano. Você não vai botar ele para trabalhar 24 horas num lugar insalubre, num lugar escuro. Então, o robô não faz tudo isso sem reclamar. Mas não queremos dizer que ele vai substituir o homem, ok? Então, ele vai fazer várias atividades, nós vamos ganhar e nós teremos tempo para pensar e fazer outras coisas e outras atividades também. Bom, eles realizam tarefas perigosas, olha lá, o homem está se livrando de algumas tarefas perigosas que o robô pode fazer também. Pode trabalhar em ambientes insalubres, que eu já comentei, não tem fadiga, ok? Olha lá que maravilha. Não tem fadiga e produz em qualidade uniforme também, ok? Então, essa é uma das vantagens, tá? Quais os impactos da tecnologia na nossa administração da produção? Bom, praticamente são todos, né? Se você colocar uma empresa toda robotizada, você tem um impacto terrível. Se não for, lógico, é diferente. Então, atualmente nas empresas, e especificamente nas indústrias, é possível verificar a presença extrema da tecnologia no chão de fábrica e também a diminuição da quantidade de pessoas trabalhando diretamente na confecção dos produtos finais. Isso é visível. Você percebe empresas de primeiro mundo, empresas que querem ter competitividade, que querem ter uma visualização global hoje, elas estão trabalhando com tecnologia e você percebe cada vez mais que reduz o número de pessoas trabalhando ali, só que por trás disso tem que ter alguém programando esse computador, alguém fazendo um software muito mais avançado, alguém fazendo todo um planejamento, um PPC muito mais evoluído, você percebe? Então, eu diria que o robô não veio para substituir o homem, ele veio para fazer alguns trabalhos mecânicos que a gente pode ter liberdade agora para fazer outras atividades também. Bom, o grande motivo para que isto ocorra é a especialização técnica dos operadores, trazendo assim uma maior e melhor integração entre o homem e a máquina. Ok? Bom, e o próximo conceito que nós temos aqui é o gargalo, que nós já fizemos alguns trabalhos também nesse sentido. O que é o gargalo? Que eu até coloquei uma figura para vocês aqui, é exatamente essa figura da garrafa. A garrafa não tem um gargalo, todo mundo lembra? Gargalo, gargalo da garrafa. Ou seja, a garrafa ela tem um volume maior quando ela tem o gargalo dela, ela tem um limitador para descer essa água, esse líquido aqui, ok? Então ele é um gargalo. Ou seja, a definição aqui de gargalo numa linha de produção é um equipamento, uma etapa de fabricação única com o maior tempo unitário de fabricação. É aquilo que demanda o maior tempo, tá? Então, os outros ficam limitados com aquele gargalo. Nas empresas, em algum momento, a produtividade em seus ciclos tem uma queda. Quando se leva o mais perceptível, as quedas de produtividade são os gargalos da produção. Pontos dentro do sistema industrial que limitam a capacidade final de produção, ou seja, eles são redutores de índice de produção. E aí, acho que eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver. Não, foi no outro slide, desculpa. É que não, aqui ficou só a definição de gargalo, tá? É que a próxima etapa, que nós vamos fazer o capítulo 8, aqui eu só tenho 12 slides. O capítulo 8, ele vai abordar um pouquinho melhor sobre os gargalos também, porque o 7, ele dá continuidade no 8. E lá eu coloquei uma figura
exatamente de uma garrafa, como se fosse um gargalo. Ele já está praticamente pronto, eu já vou postar semana que vem para vocês lá também. Mas esse 7 ele separa, ele limita-se aqui, ó, a definição de gargalo também. Tudo bem? Então, vocês perceberam que essa atividade 7 e a 8 também posso adiantar para vocês que ela é puramente conceitual, puramente teórico, e as perguntas que eu extraí foi exatamente dessas concepções aqui, e elas estão bem simples. Se você der uma lidinha nesse material, que está aí postado para vocês, no vídeo que eu vou colocar lá em seguida para vocês no YouTube, que vai estar no o endereço dele também, você vai perceber que está simples e fácil de resolver também, ok? Mas agora eu abro para vocês fazerem as perguntas, questionarem também, ok? Enquanto eu tomo minha aguinha, né? Que sala maravilhosa, ninguém pergunta. Olha lá. Kennedy, cadê você? Ah, o Kennedy, fala, Kennedy. Voltando a alguns slides, eu não lembro qual que foi, eu fiquei numa dúvida aqui de... Você falou que na questão do robô, ele não tem fadiga, ele produz na qualidade uniforme. O que seria essa produção de qualidade uniforme? Não, quando você robotiza as coisas, você concorda que ele padroniza. Quando você está com a mão humana, se você pegar o tempo do artesão, cada um tem um jeito de fazer, uma maneira de fazer. A hora que você já faz aqui com o robô, você concorda que o robô vai sempre padronizar do mesmo jeito? Há um exemplo que eu acabei de citar para vocês também, lá daquele robô, ele tem inclusive estudos de que ele perde o mesmo tempo fazendo o pedido, ele perde o mesmo tempo fazendo o cafezinho. Quantas vezes você parou numa lanchonete e você pediu seu cafezinho, demorou 30 minutos, e o cara da mesa do lado dele fez em 5 minutos? Você percebe? Então, com o robô, jamais isso vai acontecer, porque ele tem toda uma programação. O primeiro que pedir é o primeiro que ele vai fazer, que ele vai entregar e assim por diante. E a gente, com o ser humano, a gente não consegue fazer isso. Então, ele produz, além de qualidade, ele tem uma uniformidade muito melhor do que a mão do ser humano, com certeza. Ok? Ok, entendi. Aqui. Gargalo? É, que só tem uma definição, no próximo vai ficar legal. Gargalo aqui, cadê o último? Gargalo. Então, Nós não chegamos a trabalhar assim, acho que no segundo módulo. Você lembra que nós fizemos um gargalo que era o limitador de produção? Então, imagina que você tem um. Não, nós fizemos sim também. Nesse semestre mesmo. Lembra que eu tinha várias. Local A, B, C e D. Aquele com a menor quantidade é o gargalo da produção. O outro produz e fica de braço cruzado, esperando aquele que tem a menor capacidade de produção produzir, concorda? Então, aquela situação é a situação de gargalo. Ok? entendi. Legal. Acho que eu vou parar a gravação para não ficar muito extensa também, mas eu continuo aqui com vocês para tirar a dúvida, tá? Só vou parar aqui para parar a gravação. Ok.